jeitinho que fizemos em história, faremos em geografia. Um resumão em partes sobre o conteúdo do primeiro bimestre. E se pensamos em geografia, sempre nos vem à cabeça os mapas. O mapa é uma representação de uma região. Eles mostram no papel, na tela de um computador ou do celular, uma região como se fosse a realidade. Servem como registro de propriedade, orientação, para marcar início e finais de bairros, cidades, estados, países. Para construir um mapa, usamos limites físicos ou artificiais. E se estamos falando que o mapa é a representação de uma região, precisamos lembrar o que é uma região. Região é uma parte, uma porção de terra com características que se diferenciam de outras, tanto em aspectos humanos quanto em aspectos naturais. A cartografia é a ciência que estuda e confecciona mapas. E é importante lembrar que com o tempo os mapas são modificados, pois ocorrem alterações no espaço geográfico e conhecimentos e novos instrumentos tecnológicos são criados, permitindo o aperfeiçoamento dos mapas. E se estamos falando em alterações no espaço geográfico, lembramos de conteúdos como a formação dos Estados Nacionais. Quando a Idade Média terminou, os continentes Europa, Ásia e África tinham os limites mais conhecidos e detalhados. Mas aí, um novo continente começou a ser conhecido, a América, que foi alvo de disputas por diversos países europeus ao longo dos séculos. Portugueses e espanhóis tiveram a posse efetiva e reconhecida pela Igreja Católica. Porém, ingleses, franceses e holandeses sempre buscaram participar da exploração desse novo continente, da América. A Europa, que antes era recortada em muitas partes e com poderes distribuídos entre reis e senhores feudais, conheceu unidades mais fortes, os Estados Nacionais. Na Idade Moderna, ter poder e riqueza passou a ser acumular ouro e outras riquezas transportáveis. Para isso, o comércio ultramarino, para além dos mares e oceanos, passou a ser a medida da riqueza e do poder. A burguesia, grupo formado por pessoas que viviam do comércio, passou a acumular riquezas com os negócios pelo mundo que se agigantava, que aumentava de tamanho. O que excedia da produção europeia passou a sustentar os estados nacionais recém-criados. Os reis unificaram as terras antes comandadas pelos senhores feudais em unidades e aos poucos acumularam poderes grandiosos, absolutos. Como o mundo conhecido aumentou de tamanho, os negócios também aumentaram. Muitos recursos foram retirados da África, da Ásia e do Novo Mundo, a América. Recursos como ouro, prata, cana-de-açúcar, marfim e especiarias. Observando esses dois mapas aqui do continente africano, percebemos diferenças. Aqui no mapa 1, cada divisão dessas apresentava um grupo étnico com linguagem e crenças, comportamentos, alimentação, rivalidades e alianças bem diferentes. Essas particularidades foram pouco a pouco destruídas pelos invasores europeus, que ao dividirem o continente africano diversas vezes, formaram áreas de controle, que posteriormente se tornaram as bases e divisões territoriais de muitos dos países da África independentes da Europa. Em muitos casos, grupos rivais foram agrupados em uma mesma divisão e grupos com afinidades entre si foram divididos. As divisões levaram em consideração, na maioria das vezes, os interesses econômicos dos exploradores europeus, somente dos exploradores. Houve casos, como em Ruanda, onde grupos rivais que dividiam o mesmo território entraram em um sangrento confronto que resultou em um imenso número de mortes. Tragédias parecidas às de Ruanda ocorreram com os povos indígenas na América.
populações inteiras deixaram de existir em virtude de assassinatos e até mesmo doenças trazidas pelos invasores europeus para os povos indígenas. Atualmente, as populações dos povos indígenas na América são muito pequenas. Hoje, no Brasil, por exemplo, o número de indígenas é extremamente reduzido. Mas eles resistem. Resistem contra madeireiros, garimpeiros, criadores de gado, agricultores de soja. E pensar que os indígenas contribuíram grandemente para a construção da identidade do nosso povo. No Rio de Janeiro, por exemplo, tupinambás ergueram fortalezas, construíram o aqueduto da Carioca, atual Arcos da Lapa, um símbolo da nossa cidade. Trouxeram água das nascentes nos altos dos morros para a cidade, abriram caminhos até as Minas Gerais, contribuindo para o caminho do ouro. Nos deixaram diversos saberes, como a habilidade de cultivar plantas, de utilizá-las não só como alimento, mas também como remédio, contribuíram com palavras para o nosso vocabulário. E pensar que o recôncavo da Guanabara, onde existiam dezenas de aldeias, foi rapidamente retalhado em Sesmarias e começou a ser ocupado por engenho desde meados do século XVI. Acabamos, muitas vezes, destruindo um legado importante que nos foi deixado. Continuamos numa próxima aula. Até logo!